Bom, o áudio está tranquilo, todo mundo consegue me ouvir. O vídeo aí tá tranquilo. Pronto, vamos dar início hoje, então, a nossa segunda aula, tá, da disciplina de desenho de estrutura. E hoje eu vou começar com vocês justamente a fazer o que essa disciplina, ela objetiva, né, a gente fazer, que é o desenho de uma estrutura de fato, né? A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: algum de vocês tem alguma dúvida em relação ao que é um pilar, ao que é uma viga, ao que é uma laje, ao que é uma sapata? Por exemplo, se vocês forem numa obra, ou se eu mostrar para vocês um exemplo, né, ou então uma imagem de obra, vocês conseguem identificar o que são cada elemento desse? Isso vai ser essencial para a gente, tá? Pronto, tranquilo, né? Beleza. Então, isso aí. Então, eu vou começar a apresentar. Quando eu apresentar, queria... Acho que eu fiz alguma coisa aqui, tá? Mas eu vou apresentar aqui a tela inteira. E gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver minha tela. Queria que vocês respondessem aqui no chat se vocês estão conseguindo ver minha tela. Ok? Pronto. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer com vocês, tá? Nessa disciplina. O que é que eu vou fazer com vocês? Bom, deixa eu só abrir aqui os arquivos, tá? Vou abrir aqui o AutoCAD. Tá? Eu vou abrir aqui um desenho de referência. E eu vou começar a desenhar hoje com vocês, tá? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai desenhar uma estrutura, tá? Vai começar a desenhar ela. E vamos trabalhar com essa estrutura aqui até o final do curso. Se vocês não conseguirem ver aí pessoal, principalmente que está no celular, por favor, falem, tá? Mas, ó, uma estrutura que ela vai ter 4 metros por 5 metros por 5 metros, tá? Eu estou desenhando ela aqui no AutoCAD e depois vocês vão entender o porquê. Então, minha estrutura, ela vai ser o seguinte, ela vai ser 2 lajes. Essas lajes, ela vai ter uma viga passando no meio, aqui no meio vai ser uma laje, aqui no meio vai ser outra. Eu vou mostrar esse desenho em 3 dimensões para vocês. E eu quero fazer, tá, essas 2 lajes. E para eu fazer essas 2 lajes, eu vou utilizar 4 pilares, ou 6 pilares, tá? Eu vou botar um pilar em cada canto e vou botar 2 pilares aqui no meio, tá? O tamanho dos meus pilares, ele vai ser um pilar de... Deixa eu fazer assim para que fique melhor para vocês, tá? 30 centímetros, tá? 30 centímetros por 14. Infelizmente, tá? Essa cadeira aqui de forma presencial, eu gosto de... A gente tem mais tempo de ver o porquê do tamanho desses pilares, tá? Mas, assim, de forma... Como a gente está dando aula remota, então eu vou dar um foco na questão do desenho,
Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, a gente marca nos horários de atendimento, para que essas aulas elas não fiquem tão longas. Né? Eu gostaria muito que a gente tivesse mais tempo aqui para conversar sobre os pilares e outras questões. Mas quem tiver tempo também pode assistir o vídeo, o meu curso, né, que tem os vídeos lá no canal de projeto de estrutura, que eu falo muito sobre concepção de uma estrutura. Quem tiver alguma dúvida a mais, pode falar comigo para a gente marcar outros horários. Mas, infelizmente, né, aqui no horário da aula, de forma remota, a gente não tem como conversar tanto, tá? Então, ó, aqui vai ser minha estrutura. Meu pilar, ele vai ter essa dimensão, tá? Ele vai ter essa dimensão, então, se a gente medir ele vai ter 14 por 30. O objetivo dessa disciplina não é que vocês aprendam a utilizar CAD, o comando e essas coisas em si, mas sim saber como é que se faz o desenho de uma estrutura, tá? Então, aqui tem 30 por 40, então o que é que eu faço? Eu desenho esse 30 por 40, tá? E vou, ó, deixa eu só mudar essa cor, então eu não vou focar nesses comandos nem nada do tipo, tá? Eu vou colocar aqui, eu preciso desenhar esses pilares, tá? Preciso desenhar esses pilares nos seus respectivos lugares. Então, meus pilares, ó, eles vêm para cá, tá? Eles vêm para cá. Da mesma forma, eu vou desenhar minhas vigas. Eu vou desenhar uma viga desse pilar para esse. Ela vai ter 14 centímetros também, tá? Vai ter 14 centímetros também. Aqui, 14 centímetros também. E assim sucessivamente. Vou desenhar todas as vigas que fazem parte da minha estrutura. E depois que eu desenhar, a gente vai fazer um modelo em 3D e vocês vão entender melhor o que é que cada viga dessa daqui ela está significando em uma estrutura real, tá? Então, em azul, eu vou desenhar as minhas vigas, tá? Eu vou desenhar aqui minhas vigas, ó, ligando esses pilares. E as minhas vigas, eu defino ela por um elemento que é chamado de eixo. Então, aqui eu estou desenhando um eixo dos meus elementos estruturais, que se trata de uma linha imaginária que passa no centro deles. Então, aqui está o eixo das minhas vigas. Então, o que é que eu faço? O eixo. Eu não posso colocar ele em linha contínua, eu tenho que colocar os eixos em linha pontilhada, tá? Eu coloco os eixos em linhas pontilhadas, porque ele não é uma coisa que existe, né? Ele é uma coisa imaginária lá. Então, a partir disso, ó, eu tenho que dar uma ajeitada no meu desenho, né? Esse eixo aqui, ele só vem até aqui, ele não passa direto, tá? A minha viga, ela só vem até aqui, esses eixos dessas vigas, eles se encontram nesse pilar, da mesma forma que eles se encontram nesse, esse pilar ficou aqui no local errado, né? Terminou também minha viga ficando um pouquinho aqui para baixo, isso aqui tudo, ó, eu vou ajeitar. Opa. Ó, foi porque eu movi o pilar errado. Fica engastado, né? Tem que estar perfeito, tá? Tem que estar perfeito. Então, peraí. Adilson está querendo entrar aqui. Certo. Ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz, né, uma estrutura de 10 metros por 4 metros, né? Joguei 4 pilares aqui, né, os pilares das pontas, e joguei vigas ligando esses pilares, tanto aqui no meio como nessas pontas laterais, como na superior e na inferior, e desenhei os eixos, que é uma linha imaginária que passa aqui no centro, tá? No centro da nossa viga. A mesma coisa em relação aos eixos, eu vou fazer com os pilares,
tá? Meus pilares também, eles vão ter eixos, ó, que são linhas imaginárias também, que passam pelo centro do pilar. Só que o centro do pilar, agora, para a gente, essa cruzinha aqui que eu desenho, ó, essa cruz, ela está passando pelo centro do pilar. Então, o centro do pilar, eu desenho um eixo, que é como se eu estivesse vendo essa estrutura aqui de cima, esse pilar de cima. Quero saber onde é o meio dele. Aí eu desenho essa cruz, que é justamente o eixo desse pilar, tá? Eu estou fazendo esse desenho mais rápido aqui, porque eu vou fazer um 3D deles para a gente conversar um pouco mais. Então, Charlie. Tá? Então, aqui, ó, eu estou desenhando o centro, tá? Dos meus pilares. Aqui eu estou percebendo o seguinte. Eu tenho que colocar essa viga um pouco mais para cá. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Daqui para o centro dela tem que ter 5 metros. Ah, tenho que mover, então, ela 1 centímetro. Deixa eu só mover aqui e ajeitar o desenho no card. Como eu estou fazendo rápido, pode ser que alguma coisa tenha passado aqui, mas a gente ajeita rapidinho. Pronto, todo mundo entendeu que estrutura é essa daqui? Todo mundo entendeu como é que é essa estrutura? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que é isso? Ou não? Agora tá... Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém... Vocês puderem falar aí no chat. Não entender ou não tem dúvida? Sem dúvida, né? Pronto. Deixa eu só salvar esse desenho, tá? Esse desenho aqui vai... Pronto. Então, tranquilo. A gente vai trabalhar em cima dessa estrutura que a gente fez, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou fazer um modelo tridimensional aqui, tá? O foco também não é que vocês aprendam software nessa disciplina. Existem cursos específicos aí para os softwares, tá? Mas o foco é que vocês aprendam a desenhar e saber como é que se representa cada parte da estrutura, cada elemento, né? Como é que se desenha uma viga, um pilar e tudo mais. Porém, eu vou utilizar esse desenho em um software, tá? Chamado CIPCAD, para a gente fazer um modelo 3D e vocês poderem ter uma visualização melhor do que essa estrutura, tá? Só um momento, então.
Tá? Isso aqui é um software de cálculo de estruturas. Isso aqui é um software que muitos calculistas eles utilizam. E ele serve justamente para a gente fazer os cálculos da estrutura e tudo mais. No curso que eu fiz lá com o pessoal no curso da pandemia, a gente viu, né, como é que eu usava esse software e tudo mais. Então, quem for partir para a área de estruturas, provavelmente vai escolher um software, né, para utilizar. O que eu escolhi para mim foi o CPCAD, e foi sempre com ele que eu projetei. Ele tem uma interface aqui, ó, junto com o AutoCAD, tá? Mas eu vou utilizar ele hoje para que eu possa mostrar para vocês como é essa estrutura que a gente está trabalhando, tá? Então, ele é bem simples de usar, não é complicado, né? Claro, né? Quando você tem o domínio do software. Então, ó, aqui eu já estou inserindo os pilares. Então, como é que é a nossa estrutura, tá? Deixa eu só terminar aqui. Vamos lá. Nossa estrutura, ela vai ter 6 pilares. Então, para quem não entendeu o que era isso aqui no desenho, tá? Isso aqui vão ser 6 pilares. Essa cruzinha aqui que está passando em vermelho, ela vai ser justamente o centro desse pilar, né? Esse pilar tem um centro, porque quando a gente for marcar lá na obra, a gente marca ele pelo centro. Então, o centro é toda a nossa referência. Quando a gente fala que é a distância desse pilar para esse, por exemplo, é 3 metros, é a distância do centro do pilar. E agora, eu vou introduzir para vocês as vigas, tá? Eu disse a vocês que a viga, ela vai ter uma largura de 14 centímetros, tá? Então, e o pilar também. Por quê? Porque, em geral, quando a gente faz uma parede, as nossas paredes, elas vão ter, ó, cadê? A gente tem... Deixa eu usar aqui, ó. Nossas paredes, elas são assim, ó. A gente tem um bloco de alvenaria, tá? O bloco de alvenaria, quanto é que ele tem daqui para cá? 9 centímetros. E aqui, ó, desse lado, a gente tem reboco, embolso, chapisco e tudo mais. Desse lado aqui também. Então, normalmente, esse sistema de revestimento, ele chega a 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros do lado, 2 centímetros, não, calma. Não dá 2,5 centímetros, não, dá um pouco mais, tá? Tá parecendo vocês, presidente, falando, né? Bom, aqui, né, dá 2,75 mais ou menos, até chegar em 15 centímetros. Não é isso? 15 centímetros. Então, as nossas paredes, né, se você pegar os desenhos aí de arquitetura, a gente considera que ela tem 15 centímetros. O que é que acontece? Isso aqui é o nosso bloco, né, o bloco de alvenaria. Imagina que aqui a gente tem vários blocos de alvenaria. Melhor fazer com essa cor. Tá? Tem vários blocos, um sobre o outro. Aqui, a gente tem lá reboco, chapisco, massa corrida, tudo de pintura de um lado, e a mesma coisa do outro. Então, isso daqui, tá? Dá pra gente uma espessura de 15 centímetros. Aqui em cima, nós vamos ter nossa viga de concreto, tá? Nós vamos ter nossa viga de concreto. Opa! Ó, nossa viga de concreto, ela está aqui. O que é que acontece? O concreto já é um material praticamente acabado. Então, você não vai mais fazer 2,5 centímetros. Você só precisa de 0,5 centímetro para cada lado, tá? Só precisa de 0,5 centímetro para cada lado. E com isso aqui, é suficiente, ó, para que ele fique alinhado com sua parede. Então, quando a gente usa 14 centímetros, né, de espessura de uma viga, a gente quer que essa viga ela fique embutida na parede, ela não fique sacando, porque isso arquitetonicamente não é legal, tá?
Então, por isso que a gente usa a viga com 14 centímetros de largura. E a altura, se aqui a gente tem 5 metros, a gente usa 10% do vão. Então, a gente vai usar 50 centímetros, tá? Daqui para cá é 5 metros. Então, a altura da viga, a gente usa ela de 50 centímetros. Então, eu vou só introduzir essa viga aqui no meu modelo, tá? Essas vigas aqui no meu modelo. Ó, essas vigas, elas vão ter uma seção de 14 por 50. Vem desse pilar até esse. E essas daqui. Bom, como a gente tem 4 metros de vão, a gente utiliza o mesmo princípio, tá? Ó, 14 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Só se alguém está querendo entrar. Então, pronto, ok, gente? Prolonga ela, né? Essa viga vai até desse pilar até esse. Essa vai desse pilar até esse. E essa viga vai desse pilar até esse. Pronto. Nossa estrutura consiste nisso aqui. São 6 pilares. Eu vou ter aqui vigas de 14 por 50, tá? Desses dois lados. A altura dessa minha viga vai ser maior do que a altura dessas vigas que estão nessa direção. Por quê? Porque a distância entre o apoio dessas vigas é menor do que a distância do apoio entre essas duas. Então, essas duas vão sofrer mais. Elas têm um vão maior, tá? E aqui eu tenho minha laje. A minha laje, a gente vai utilizar, né, a laje mais comum que a gente tem, a gente já viu isso aqui em aula, tá? Que é essa daqui. A laje, né, a gente tem um bloco e usa as treliças e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, né, em relação a essa laje, pode falar. E quando a gente usa essa laje, o que é que a gente faz? A gente tem que colocar as nevuras em uma direção. Qual é a direção que a gente sempre coloca? A menor direção. A gente não coloca ela assim. Por quê? Vamos voltar aqui para o 3D. Ó. Se a gente, aqui, né, como a gente vê, né, lá na obra, essa distância, ela é menor do que essa. Então, perceba, a gente tem que colocar a laje de forma que essas nevuras, né, elas fiquem com menor vão. Por quê? Porque essa daqui vai sofrer menos que essa. Por uma questão, né, de resistência dos materiais lá em momentos fletores. O momento fletor dessa viga é significativamente maior do que o dessa. Então, a gente coloca, ó, nessa direção, porque é a direção que ela vai sofrer menos, a direção do menor vão. Então, eu vou mudar a direção dessa laje. Tá? Pronto. Todo mundo entendeu que estrutura é essa? Todo mundo conseguiu pegar? Todo mundo... Alguém tem alguma dúvida em relação a essa estrutura? O que é pilar, o que é viga, como são essas lajes nervuradas ou não? Eu vou esperar que vocês respondam aqui para a gente continuar com a aula, tá? Beleza, André. Pode ligar o microfone aí e explicar. Ah, você está enrolado, no caso, em relação a não estar podendo ver a aula, ou você não está entendendo? Não, Vitor, eu assisti na aula, eu não consegui compreender direito. Mas Oi? com a aula depois dela, para ver se eu consigo afinar. No caso, tu não está conseguindo ver a aula, foi mal, estava sem os fones aqui. André deve estar na correria aí, mas ele olha depois, tá? Então, pronto, né? Só que aí o que acontece? O que a gente vai ver, né, é o seguinte, a gente tem essa estrutura, a estrutura vocês conseguiram compreender, né? O pessoal não está respondendo aí, então eu vou levar em consideração que estão conseguindo entender. E a gente tem que saber como é que a gente desenha isso, tá? Então, como é que a gente faz o desenho dessa estrutura? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o que eu disse para vocês, né? Pronto, então beleza. Eu vou colocando aqui as observações.
Primeiro, o que é que a gente precisa fazer? Ó? Desenhar a geometria da estrutura, tá? Isso aqui são os itens necessários. 2, desenhar os pilares e seus eixos, tá? Lembrando que o eixo do pilar é em forma de cruz. 3, desenhar as vigas e seus eixos. Lembrando que os eixos das vigas, eles são linhas tracejadas, tá? Não são linhas contínuas, são linhas tracejadas, porque ali é só uma representação imaginária, ok? Então, além disso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa especificar a nossa laje. Então, 4, especificar a laje. Essa especificação da laje, tá? Essa especificação da laje ela ocorre dessa forma aqui, ó. Eu vou copiar, tá? Copiar aqui a especificação da laje e dizer para vocês o que é cada coisa dessa daqui. Ó, essas setas aqui, elas vão indicar o sentido que as nervuras serão armadas. Justamente aquilo que eu coloquei para vocês, tá? Se eu coloquei essa flechazinha nessa direção, é porque minhas nervuras vão ficar nessa direção. Se eu coloco essas nervuras nessa direção, é porque elas vão ser armadas nessa direção. No nosso caso, a gente vai utilizar assim. Esse beta 12, tá? Ó, o beta quer dizer que é uma laje nervurada, que é aquele tipo de laje pré-moldada que a gente está acostumado a ver, né? E esse 12 significa a altura da laje. Tá? A altura da laje depois de pronto. Então, beta 12, a altura, né? Essas nervuras com 12 centímetros, isso aqui é 12 centímetros, né? Normalmente são utilizadas para obras residenciais e tudo mais. Se a gente passa para um galpão, uma obra maior, a gente precisa aumentar essa altura. Então, tem laje de 12, laje de 16, laje de 20, tá? Quanto maior a carga aqui em cima, maior precisa ser essa laje. Mas o que a gente mais utiliza é essa de 12 mesmo para edificações. E esse valor aqui, tá? Esse SC igual a 150, quer dizer que é a sobrecarga da estrutura. Então, por exemplo, um edifício residencial, a sobrecarga é 150. Isso aqui é o que vocês vão utilizar quase 90% das vezes. Se for um shopping, né? Se for, por exemplo, uma arquibancada, aí 400 quilos em cada metro quadrado. Se for uma biblioteca, é diferente. Existe uma norma específica, tá, que indica essa sobrecarga na estrutura, que é NBR 6120, né? E você precisa, isso aqui é o quê? Você vai chegar lá no fabricante e vai dizer o seguinte, ó, eu quero uma laje que ela aguente 4 metros de vão, que ela tenha 12 centímetros de altura e que ela aguente uma sobrecarga de 150 kg força. Então, isso aqui é o que você está especificando lá na hora para quando você for comprar essa laje, tá? Então, você tem que especificar a laje. Tem que o que mais, ó? 5. Cotar o desenho. Como é que a gente cota? Ó, é assim que a gente cota a estrutura. O que interessa para a estrutura vão ser os eixos. Então, a gente faz uma cota aqui, né? Essa daqui tem que ter, porque essa cota é a cota dessa parte da obra. Para esse eixo dessa viga, porque quando o cara for construir lá, ele quer saber o seguinte, o eixo dessa viga aqui está distante quanto da face? 7 centímetros.
Ele também quer saber o seguinte. O eixo dessa viga para o eixo do pilar tem quantos centímetros, tá? Depois eu ajeito isso aqui. Então, você vai cotando ó, o eixo desse pilar para o eixo desse. O eixo desse pilar para o eixo desse, para esse e aqui. Então, o que interessa, esses 8 centímetros, eu vou puxar para cá, para não ficar em cima, né? Então, o que interessa na estrutura é a distância entre os eixos, porque esses elementos estruturais na obra, eles vão ser fabricados pelos eixos, tá? Então, cotar isso aqui, cotar essa estrutura, tá? Pronto. Vamos cotar essa estrutura. E a gente sempre coloca uma cota aqui, ó, que é a cota global, para a gente saber, né, quanto a gente tem daqui para cá. Então, entenderam? Cota sempre de face até o eixo, o próximo eixo e assim sucessivamente. Então, as cotas no desenho de estruturas, elas são cota entre eixos, tá? De vigas e de pilares. Pronto. Aqui, nessa direção, ó, a gente faz a mesma coisa. Vem da face para esse eixo, só que nesse caso o eixo do pilar é o mesmo da viga. Então, só precisa dessa cota. Para esse eixo aqui e para a Ô, face. Vitor, Oi, pode falar. no desenho aí, no meio do desenho, Hum. não tem um pilar também aí? Aí Onde? não Aqui? conta nas dimensões do pilar, não? É. O tamanho do pilar, você está dizendo? E só tem uma marca aí, né? Não, na largura dele, que você botou só no meio, é como se fosse a parte central do pilar, né? Aqui. Aí em cima aí. Aí essa aqui você está dizendo, né? Essa daqui você Isso. pega por essa, ó. Entendeu? Isso, exato. Não, aqui em cima, aqui tá na vertical. Não, essa daqui a gente Essa daí coloca de cima, dessa aí. ponta até essa. É. Não, aqui Certo. tá na vertical, pô. Não, essa Essa. é na vertical do meio aí, ó. Nas verticais são essas daqui, você está dizendo. Não, homem, no Isso meio do aqui. desenho. Não, ó, esse daí no meio. Aí você mediu ela só pelo meio aí, é só uma linha em Sim, cima. essa. É Pronto. isso, essa daí. É porque essa daqui, Isso. ó. Aí você está dizendo o quê? Repete a pergunta. É É o o, centro. é O o centro centro, do né? pilar é o centro da viga, ó. Se a viga tivesse afastada um pouquinho para cá, a gente ia colocar no centro do pilar e no centro da viga. Entendeu? Entendi. Eu pensei que tinha que cotar as dimensões como você fez na primeira lá do Ah, centro. não. Mas não precisa não, né? É só o centro aí, né? Entendi. Se precisa botar aqui no meio, né? Aqui, aqui e aqui, né? Você tá dizendo? Exato. Ah, Isso. não. Eu vou mostrar por quê. Exato, Entendi é. agora, eu vou mostrar por quê, tá? Vou só terminar isso aqui, que é a Tá. próxima, a Ok. próxima coisa que eu vou mostrar. E aqui eu preciso colocar uma cota geral, Ok. tá? Vou mostrar agora. Então, pronto. Cotei tudo. Alguém tem mais alguma dúvida em relação às cotas ou não? Cotas. As cotas totais são aquelas, né? São essas daqui, ó. O que é que acontece? Agora eu vou especificar os meus pilares, tá? Eu vou especificar meus pilares. Aí eu vou lhe mostrar porque não precisa, André. Como é que eu faço meus pilares? Primeiro, eu numero, tá? Meus pilares. Então eu faço, ó, numeração dos pilares. Numeração e seção transversal, tá? O que é isso? A numeração dos pilares é o seguinte, ela é igual a gente escreve. Como a gente escreve? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Como assim? Esse daqui vai ser o pilar 1, esse o pilar 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6. Como é que a gente especifica esses pilares? Especifica, né? A gente chama de P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Então, o que é que eu preciso colocar aqui, ó? P1, onde vai ser aqui perto, né? Pode ser aqui, 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 tá? Pronto, Edilson já disse. Ah, onde coloca, Edilson? Não, Vitor, eu ia perguntar justamente isso, se tinha algum critério de numeração, a sequência, essas coisas, mas você acabou de explicar agora. Certo, É isso que eu ia tranquilo. perguntar. Eu vou mostrar outro exemplo, ó, 5 e 6, tá? Então, o critério que a gente utiliza é esse. Vou mostrar em outra. Ó, aqui é outra obra. P1, P2, P3, P4, P5 e P6, tá? Ó, segue esse critério. Então, o que é que a gente faz? Pronto, especificou os pilares. Qual é o tamanho dos nossos pilares agora? O tamanho é 14 por 30. Então já está aqui, ó, 14, a gente bota primeiro o menor e segundo o maior. Se aqui fosse 20 centímetros, aqui ia estar 20 por 30. Esse tamanho 14 por 30, ele é um tamanho muito utilizado em estruturas, tá? Muitas em estruturas residenciais, estruturas comerciais com um ou dois pavimentos, assim, ele é um tamanho muito utilizado. Então, o que é esse 14 por 30? 14 é esse tamanho aqui, 30 é esse que a gente acabou de ver. Aí, perceba aqui o seguinte, a pergunta que André fez, por que é que eu não preciso cotar aqui a face, depois aqui, depois aqui? Porque lá na obra, a primeira coisa que o cara vai fazer é o seguinte, ele vai locar o centro do meu pilar. Pronto, ele locou lá, né, colocou as linhas e tudo mais. Aí depois, o que é que ele vai fazer? A partir do centro, o meu pilar ele tem 14 por 30. Aí a forma do meu pilar, ele faz baseado nisso aqui, tá? Entendeu, André? Acho que foi André. Não sei se foi André ou se foi Adilson que perguntou, na verdade. O que André falou aqui. Foi André mesmo que perguntou por que que não cotava esse pilar do centro. Pronto. Não sei se o André está conseguindo tá ligado aí na gente, mas é por conta disso. Vocês entenderam? Ficou claro isso aqui? Entendi agora. Entendi. Entendeu, né? Pronto. Agora, falta a gente especificar as nossas vigas, Entendi. Agora deu tá? certo aqui, viu? Pronto, tranquilo. Então, como é que a gente faz para explicar, para especificar nossas vigas? Ó, segue o mesmo padrão dos pilares. Esquerda para direita, tá? De cima para baixo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, só que a viga agora a gente coloca aqui, pertinho dela. Então, a gente chama essa aqui de V1, tá? Qual é a largura da viga? 14. Lembrando que a largura, a gente viu aqui, ó. A largura é isso. Qual é a altura da viga? 50. Então a gente bota V1 14 por 50. Quando tiver um pilar no meio, essa viga aqui, ela é uma viga única, né? Mas a gente coloca assim, ó, a gente chama essa parte de A e essa parte aqui de B. Então essa parte aqui a gente chama de A, essa segunda parte a gente chama de V1, vai ser 14 por 50 também, só que B, tá? Por quê? Porque poderia ser que isso aqui fosse uma viga com duas alturas diferentes, né? Imagine que aqui eu tenho 5 metros e aqui, imagine que aqui eu tenho 7 metros. Então, essa viga ia ter 50, essa viga daqui ia ter 70, não tem problema nenhum. Por isso que toda vez que a gente tem um pilar, a gente tem que colocar, né? A, B, se tivesse mais pilares, C, D, E, e assim sucessivamente. Então, aqui embaixo, essa nossa viga, a gente chama ela de viga 2, ó. De viga 2. Aqui vai ser a viga 2A, 14 por 50 também, a gente já viu, né? E aqui a viga 2B, 14 por 50 também. Tranquilo? Aí o que é que a gente faz? A gente vira, né? Agora, ó, a gente vai fazer outra. Eu já vou pegar uma virada aqui para ficar mais fácil. A gente precisa fazer agora essa viga.
Essa viga é 1, essa viga é 2. Primeiro a gente faz todas que estão na horizontal, depois a gente vem para a vertical. Essa nossa viga vai ser a viga 3, só que a altura dela agora não vai ser mais 40, 50, vai ser 40. Eu não preciso colocar esse A aqui, por quê? Porque aqui só tem um tramo, a gente chama assim, tá? Ela só tem um vão. Enquanto aqui ela tem dois vãos, o vão A e o vão B, eu preciso colocar A e B. Essa viga 3, ela só tem um vão, então não preciso colocar A aqui. A mesma coisa eu faço com a viga 4, tá? A mesma coisa eu faço com a viga 4. E aqui a mesma coisa eu faço com a viga 5. 4 e aqui 5. Então, ou seja, tá? Especificação dos pilares, numeração e seção transversal, a mesma coisa tem que fazer com a viga, tá? 7, especificação das vigas. Eu quero a numeração e a seção transversal. Pronto. Então, com essas informações aqui, aqui em cima eu vou colocar só isso aqui, tá? Para ficar organizado. Então, eu vou botar forma da laje. Pronto. Com todas essas informações aqui, eu consigo lá na obra, tá? Isso aqui, lembrando que a gente tem que fazer um projeto, sempre pensando na obra. Eu consigo lá na obra, executar, tá? Eu vou conseguir lá na obra executar. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida assim maior em relação a isso? Por mim tá tranquilo, Pronto, tô Edilson, entendendo até tá? agora, tá tudo André, tranquilo, viu? entendeu? De boa, Yane. Caio, tá tranquilo. Pronto. Ô, Vitor, Oi, pode falar. Vitor, deu uma passada só na cotagem daquela viga do meio ali, do pilar do meio, que eu dei uma desatençãozinha aqui, que eu tô aqui trabalhando, viu? Aí deu uns Tranquilo, lapzinhos, mas. mas dê só uma fala aí pra mim. Pronto. Eu vou fazer todas as cotas, tá? Novamente. Melhor. Não, faça só ela, pô. Ah, então você vai fazer, pô, tá Não, ok. porque às vezes outra pessoa também não entendeu, o pessoal não. Ó, Beleza. é o seguinte: o projeto de estrutura a gente quer saber onde é que está o eixo. Por quê? Porque a gente faz o eixo, a gente diz assim, ó, ali é o eixo da viga. O tamanho dela a gente sabe aqui, ó. Por exemplo, 14 por 50, ou então o tamanho do pilar, 14 por 30. A gente sabe aqui. Então a gente sabe onde é o eixo e quando a gente olha lá, mas ele é 14 por 50. Então a partir do eixo, eu vou fazer 14 por 50. A mesma coisa o pilar. A partir do eixo, eu vou fazer 14 por 30. Então o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Essa daqui eu só coloquei porque está no canto. Então eu faço do canto lá para o eixo da viga, ó. Porque aqui tem um eixo. Aí depois, ó, eu faço esse eixo aqui. Depois eu venho esse eixo. Todos os eixos que tiver, pode ser eixo de pilar ou de viga, eu vou colocando. Ó, esse eixo, e aqui eu botei esse canto porque é um canto lá da obra, tá? Mas você pode perceber, ó, se eu não tivesse colocado esse eixo aqui, o cara conseguia fazer lá, porque ele, ó, esse daqui, o cara conseguia saber, porque ele ia saber, ó. Não, do eixo desse pilar aqui para esse, eu tenho o tamanho. Então, o tamanho também desse eixo, desse pilar, para o eixo dessa viga. Então, essa daqui eu coloco, tá? Só porque é o canto mesmo. Mas mesmo se eu não tivesse essa informação, eu conseguia fazer lá na obra, porque a gente sempre tem que pensar na obra, tá? Só vou tirar aqui, ó, tá? Tirei. E aqui eu tirei. Pronto. Então, eu cotei todos os eixos. Porque na arquitetura, a gente não. Se fosse a arquitetura, ó, e aqui eu boto uma cota que é dessa face aqui até essa. Se fosse a arquitetura, eu ia fazer isso aqui, ó. Hã? Professor, Pode falar.
Professor, Pode falar. Vitor, ano passado eu peguei um projeto todinho assim, para me pegar Exatamente. esses eixos aí. Tá? Exatamente. Eram 12 salas, aí eu fiz a amarração do terreno, aí tive que pegar todos esses eixos aí. Exatamente. Você loca, a estrutura serve para você locar, né? Como acho que é Gustavo está falando, né? Pronto. Exatamente. E se fosse a arquitetura, ele ia dizer assim, ó, a distância de uma parede para outra é isso, né? Se fosse a arquitetura, ele ia dizer isso. Só que a gente não quer saber a distância daqui para cá. A gente quer saber o eixo para a gente locar lá na obra e poder fazer a estrutura. Entenderam? A mesma coisa aqui, ó. Eu venho da face aqui para o eixo, ó. Eu venho da face para o eixo. Aí, vou aqui para o outro eixo, ó. O outro eixo é esse, só que é o mesmo eixo da viga. E aqui para a face de novo. Depois eu coloco a cota aqui, né, que vai desse ponto, né, daqui para cá. Entendeu, Márcio? Ok. Pronto. Quer que eu vou que a gente não pode fazer aula, né, tão extensa para não prejudicar o pessoal que não está conseguindo assistir. O que é que eu vou pedir para vocês fazerem agora? A gente ainda está em horário de aula. Vocês desenharem isso aqui. Ah, professor, não tem AutoCAD. Pode desenhar numa folha de papel, pode desenhar no site da vida, né? Você pode fazer. Quem puder, né? Márcio mesmo está trabalhando aí, acho que não vai dar. Pode fazer assim, ó. Ah, eu só tenho. Quem estiver trabalhando, entrega até amanhã, tá? Aí eu vou pedir para que vocês façam. Professor, posso fazer assim? Pode fazer assim. Ah, professor, não tem um computador. Pode fazer numa folha de papel. Ah, não tem um papel. Pode fazer riscar no chão, pode fazer de qualquer jeito, tá? Eu só quero que vocês façam isso aqui. O que é que eu vou fazer, tá? O que é que eu vou fazer? Vou colocar todas as informações, né? Vou colocar isso aqui. Eu quero que vocês façam um desenho, porque fazendo vão aparecer as dúvidas, porquê de cada coisa dessa, tá? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo está conseguindo ver o desenho? Aqui, se eu deixar ele na hora. Quem estiver trabalhando, quem estiver com as suas broncas aí, não tem problema, tá? Vão resolver e quando amanhã vocês mandam. Amanhã cedo eu faço e passo aí Pronto. no Class. Beleza? Tranquilo, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na tela esse desenho para que vocês façam ele, tá? Do jeito que vocês conseguirem. Então, vou deixar ele aqui na tela, tá? Deixar ele aqui compartilhado. Se alguém tiver alguma dúvida, quando for lá para umas 9h15, 9h30, que vocês não estiverem conseguindo fazer, vocês me dizem, tá? Mas tem tudo aqui que precisa fazer. O pessoal que vai fazer amanhã, pode falar pelo Zap, pode, né? Se não conseguir aí, a gente tá de boa. Mas eu sei que tem muita gente aí na correria, né? Sei que já é um sacrifício danado. Sei que já é um. Só parar aqui rapidinho, tá? Eu sei que já é um sacrifício danado aí, né? Márcio mesmo sempre chega junto, André tem uns corre dele, né? Todo mundo aí, a maioria aí trabalha, tem outros compromissos, seja no trabalho ou seja em casa. Então, eu quero que vocês aprendam a desenhar. Eu queria passar aqui a noite todinha. Aí, Márcio. Aí é o cara. Eu queria passar aqui mais tempo com vocês. Aí tá a serviço da população, aí o cara não tá de brincadeira, não. Então, igual a gente ficava, né? No curso de estrutura a gente ficava, não tinha essa questão de horário, né? Porque não era obrigatório. Mas como a disciplina não é obrigatória, a gente tem que fazer para quem realmente está nas situações mais críticas, que é o pessoal que está trabalhando, o pessoal que não tem computador e tudo mais. Mas eu estou à disposição, tá? Minha aula, ela se encerra agora, de uma forma, digamos assim, né? Formalmente ela se encerra agora, mas quem quiser qualquer tipo. Ah, professor, liga aí o Google Meet e vamos tirar minhas dúvidas, não tem problema nenhum, tá? A gente Chamada.
Oi? Sim, beleza, Márcio. A chamada. Não, eu não vou fazer chamada, não. Não vou reprovar ninguém por falta, nada do tipo, tá? Eu quero mesmo é que todos aprendam. Só faz no AutoCAD, não. Faz como vocês quiserem. Alguém tem alguma dúvida do que é para fazer, tá? Por onde é que vocês vão entregar lá pelo Classroom? Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Quando for mais tarde, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém tem alguma dúvida e o pessoal faz aí, tá? Então pronto. Então a aula hoje está encerrada e eu vou deixar aqui a janela aberta para que vocês copiem, tá? Alguém pode fazer para mim? Deixa eu ver uma pessoa aqui. Iane, já que Iane está por aí. Iane, faça um favor para mim, tire print e poste lá no Classroom, se der para fazer isso, tá? Do desenho. E pronto. Vou encerrar aqui. Qualquer coisa,